O Inter volta ao Beira-Rio depois de 2 meses, enquanto o Vasco quer se afastar da zona de rebaixamento. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogaço aí neste domingo, é Internacional e Vasco, né? Jogo especial aí para o time gaúcho que vai voltar a jogar no seu estádio, né? Depois aí da tragédia ambiental e também humana lá em Porto Alegre, né? Vamos falar dessa partida e quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, duelo de Colorado e Cruz Maltino pelo Campeonato Brasileiro, quem será que leva melhor? Vamos trazer o contexto das duas equipes, números, estatísticas, informações, tudo de bandeja para você apostador buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Muito bem, Inter e Vasco, né, Colorado e o Gigante da Colina, às 18 horas, né, 6 da tarde ou 6 da noite, como vocês preferirem. Noite, né? Até 5h59 à tarde. Depende do céu, né, se o céu tiver ainda... Você tem um ponto. Tiver completamente escuro, ainda é tarde. Bom, domingo 7 de julho, estádio Beira-Rio, jogo pela 15ª rodada da Série A. Vamos ver como chegam Inter e Vasco? Inter que empatou fora de casa com o Fluminense, poderia ser considerado um bom resultado se o Fluminense não estivesse tão mal, né? O Fluminense vinha perdendo de todo mundo, né? E agora conseguiu esse ponto contra o Inter, que é o 10º colocado com 19 pontos, mas tem um detalhe, tá? O Inter tem 2 jogos a menos, inclusive o Inter tem aproveitamento de G6, tá? Se a gente pegar essa classificação só por aproveitamento, o Inter seria ali G6, mas, claro, teria que vencer os seus jogos atrasados aí para entrar na zona de classificação para a Libertadores, mas fato é que o Inter está olhando para a parte de cima, né, da classificação. Já o Vasco, 14º, com 14 pontos, deu uma respirada, uma vitória boa contra o Fortaleza, né, que é já é um freguês histórico, né, está virando freguês histórico aí do Vasco, então deu uma gordurinha ali de 2 pontos só da zona de rebaixamento, mas não é muito, mas... algo já, né? É melhor do que lá. Não estar na zona já é algo bem importante aí pro Vasco da Gama. E aí a gente, em números, Matheus, a gente vê que o Inter, poucos gols, né? Tanto menos de um gol marcado por jogo, mas também menos do que um gol sofrido. Já o Vasco supera nos 2 quesitos e leva bastante gol, né? A média de gols do Vasco a gente tem que salientar muito por causa do 6-1, né? Que levou do Flamengo, aí tem uma cotação não, eu vejo ali o número, já penso na ordem, né? 1,79 a média de gols sofridos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, mas vem evoluindo o Vasco, tá? Tem que se destacar isso aí, vem atuando melhor aí nas últimas partidas, até mesmo quando foi derrotado para o Bahia, jogou bem, né? Muito difícil conquistar até um ponto, eu diria, né, considerando a situação hoje das equipes. Jogou muito bem o Vasco, foi muito punido ali por causa da expulsão. Vem de uma vitória importante diante do Fortaleza, vem deixando gols também, tá? É importante a gente destacar isso. O Vasco que vem marcando isso, salvo nos últimos 4 jogos, conseguiu marcar seu golzinho, certo? Contra o Inter que nos últimos 3 jogos sofreu gols, tá? Então, assim, obviamente o Inter é favorito, né? Isso é um fato, a gente não pode desmentir. Ainda mais esse fator da volta do Beira-Rio, acho que a gente pode até colocar aqui em questão, porque eu acredito que seja um ânimo a mais, né? O público, imagino que vai ser muito bom, né? A torcida do Inter deve comparecer em peso, né? Nesse retorno. Então vamos nos destrinchar melhor, vamos trazer os padrões das equipes para a gente analisar estatísticas mais detalhadamente desse confronto. Além das estatísticas, tem um peso emocional, né? Para o Inter voltar à sua casa aí depois de tanto tempo e com a casa cheia ali. O Inter vai querer, né, claro, corresponder para o seu torcedor. Bom, os jogos do Inter, né, como a gente viu, né, é um time que marca pouco gol, é um time que sofre pouco gol também. Isso é refletido aí nas estatísticas dos últimos 10 jogos da equipe gaúcha, que em 8 dessas 10 partidas a gente teve até 2 gols. Poucos gols aí nos jogos do Inter. Já o Vasco vai em busca do seu primeiro ponto fora de casa nessa Série A, tá? O Vasco perdeu todos os jogos como visitante, inclusive o primeiro gol marcado fora de casa foi nesse último contra o Bahia, né? Nem gol o Vasco havia marcado como visitante. Já nos confrontos diretos, aí o Inter tem uma boa vantagem, né? Venceu os últimos 4 jogos, incluindo aí jogos fora de casa, também, claro, jogos no Beira-Rio, Matheus. Pois é, né? Esse confronto histórico aí, acho que a gente pode até desconsiderar, porque o Vasco nas últimas temporadas vinha muito mal, né? Então, assim, quase todos os retrospectos que a gente agora traz do virou Vasco... o Real Madrid, o Vasco. do Vasco contra um gigante aí do futebol brasileiro, a gente vê esse retrospecto negativo, né? Sobre esse menos de 2 pontos em gols do Inter, eu gostaria de deixar um asterisco aqui, né? Que eu mencionei agora, que o Inter levou gol nos 3 últimos jogos, tá? Salvo engano, foi 1-1 e perdeu por 1-0. Isso.
Acredito eu que tenha sido isso. E sobre as derrotas do fora de casa do Vasco, eu também gostaria de relativizar um pouco, porque o Vasco começou muito mal o Brasileirão, né? Teve um momento ali de grande estabilidade, justamente quando perdeu para o Flamengo, por exemplo, por 6-1, que era visitante, né? Era naquele confronto, mas vem melhorando, tem esse ponto. Então, assim, eu estou aqui com 2 linhas de raciocínio para esse confronto e gostaria de chamar ele, o Momento Bet Nacional, para a gente dar uma olhadinha nas odds, né? De nada adianta a gente construir uma linha de raciocínio sem olhar as odds. Então vamos ver o que elas nos reservam. É um favoritismo considerável bem alto do Inter, né? Considerável. Uma odd ali 1,55 que também já não é tão atrativa, né? Assim, é uma odd já boa para se apostar, mas enfim. Velho, o Inter vem de um Esse crescimento do Vasco. Esse crescimento do Vasco e o Inter também não vem fazendo boas atuações, né? Cara, 1-1 com o Fluminense, assim, pô, eu achava que o Inter ia ganhar com certa tranquilidade, tá? Eu acho que a odd tá muito baixa para apostar na vitória do Inter, por mais que eu acredite que vai acontecer. Mas eu não vejo valor. O ponto é esse, tá muito baixo. Eventualmente se esperar para o ao vivo, né, a odd subir, o Inter realmente mostrar ali uma proposta de jogo interessante no início do jogo, né? Vale salientar mais uma vez esse fator emocional extra, né, que, pô, o Beira-Rio deve estar uma coisa linda, a galera apoiando lá o time em peso, então eu colocaria isso aí na balança também, mas tá baixa, viu, Fábio? Pré-jogo então aí eu acho que tá baixa. Mercado de gols. É uma assim, tendência de poucos gols. Velho, é porque o Vasco, ele puxa muito para overgols, o Inter, ele puxa muito para poucos gols, né, velho? Os jogos do Inter, a gente observou aí que 80% dos jogos dos últimos 10 bateu menos de 2,5. Mas os jogos do Vasco vêm sendo muito movimentados, né? O Vasco vem conseguindo deixar seus golzinhos, como eu falei, fez gol nos últimos 4 jogos, né? Tem melhorado, o Verratti aí tem se firmado como um dos grandes centroavantes, até eu diria, do Campeonato Brasileiro, né? Tá brigando ali pela artilharia, salvo engano, é até artilheiro. Acho que é artilheiro. Enfim, não sei. Acho que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez mais um gol aí diante do Fortaleza. Então, assim, pô, eu gosto mais do overgoals, tá? Por mais que o site precifique aí uma tendência de Você acredita no gol do Vasco, então? Eu acredito. Pra mim, meu palpite seria um 2-1 Inter, algo nessa pegada, velho. Vamos ver quanto tá o gol do Vasco, já que o Inter é tão favorito. Vamos ver ambas marcam primeiro? Desce aí, produção, que é aí pertinho já. 2,14. Pô, interessante esse ambas marcam, tá? Tu acredita no gol do Vasco? Não, a odd tá bem interessante. Eu acho que não seria absurdo, tá? O Vasco porque a gente marcar. sempre tem o pezinho atrás com o Vasco, né? Mas eu tô começando a confiar mais no Cruz Maltino. Acho que... Renato Paiva ou Rafael Paiva? Toda vez confundo o Rafael. nome. Rafael Paiva. Tá colocando ordem ali na casa. Essa odd tá interessante. Eu acho que... Vamos ali em gols. Porque eu quero ver o gol do Vasco. Por quê? Normalmente, quando tem essa disparidade de odds muito grande, eu prefiro até pegar o gol do azarão do que o ambas marcam. 1,80. Cara, interessante. É porque o famoso vai que seja 1-0 pro Vasco. Vai que o Vasco decide aprontar e conquistar aí sua primeira vitória fora de casa. A questão é o Vasco não tomar gol, né? Se bem que não tomou gol contra o Fortaleza, né? Não tomou. Mas Agora jogo... teve a questão da expulsão também, né? O Hércules foi expulso no primeiro tempo. Boa parte do jogo. Velho, eu gosto desse gol do Vasco, tá? Eu gosto desse gol do Vasco. Vamos nesse gol do Vasco? A grande questão seria o gol do Vasco ou o ambas marcam. Por quê? O ambas marcam tem uma odd muito boa, 2,14. Mas aí eu já acho que, tipo assim, cara, é uma odd muito alta. O gol do Vasco já paga muito bem e você estaria mais protegido, né? Vai que... Pô, o Brasileirão tá bom, tá? Esse ano tá tendo uns resultadozinhos aí imprevisíveis, eu diria. Então vai que o Vasco ganha de 1-0. Se você vai no ambas marcam, é aquela grande questão que a gente gosta de comparar, né? A grande dificuldade do ambas marcam é bater o gol do Vasco. O gol do Inter é uma probabilidade que a gente já considera. Produção, sobe até um pouquinho aí, por favor. Vamos ver quanto é que tá o gol do Inter, só pra gente ter esse parâmetro. Olha a hora do gol do Inter, 1,16. Ou seja, a probabilidade de sair o gol do Inter é muito grande. Então, cara, a dificuldade é o gol do Vasco. Então, se você pega só o gol do Vasco, que você já é o risco ali do ambas marcam, né? Você acaba estando mais protegido, porque você não vai depender do gol do Inter. O Inter pode ter o Valência de volta, né? Que foi eliminado com o Será que Equador chega na a tempo? quinta-feira. Acho que chega. Foi eliminado na quinta, né? O jogo era no domingo. Domingo, em Porto Alegre mesmo. Perdeu um pênalti, né? Contra a Perdeu Argentina. Foi eliminado. Velho, eu gosto desse gol do Vasco, tá? É ousado. Eu gosto de Ambas dar uma marcam ousadinha o gol aqui. do Vasco? Eu vou no gol do Vasco por ser Gol mais do Vasco. seguro e por já ter uma cotação boa, velho. Se fosse o gol do Vasco a 1,60, 1,50 e pouco, aí eu preferiria um ambas marcam, pô, ó de 2,14 é muito atrativo. Fica a critério do apostador, tá? Eu vou sugerir aqui o gol do Vasco por ser mais safe e por eu acreditar que já tem uma odd muito boa. Isso não quer dizer também que eu não confio na vitória do Inter. Como eu disse, meu palpite até seria um 2-1 Internacional. Eu falo em termos de segurança e valor. É isso que eu penso. Acho que o gol do Vasco acaba sendo mais atrativo. Bom, então é isso. Vamos aproveitar e repassar a dica do Tipster e também saber o nosso fique de olho para o jogo entre Colorado e Gigante da Colina. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Internacional e Vasco, uma dica ousada, tá? Acreditando nessa evolução do Vasco, que vem apresentando aí
bons resultados, né, até, pode se considerar também, mas o mais importante é um bom futebol, até mesmo quando o Vasco foi derrotado para o Bahia, jogou muito bem, teve uma expulsão ali que atrapalhou e acabou deixando seu golzinho também naquele confronto, né? Então a gente acredita que o Vasco deixará o seu gol nessa partida, cotação 1,80 pré-jogo, que é muito boa, a gente até deixa o asterisco aí, para o apostador que quisesse arriscar um pouquinho mais e pegar um odd melhor, o ambas marcam tá com odd 2,14, também vale muito a pena, tá? Mas pegar só o gol do Vasco acaba sendo mais seguro, vai que o Vasco eventualmente vença por 1-0, né, e como já tem um odd atrativo, eu recomendo o gol do Vasco. Para o Fique de Olho, uma alternativa que pré-jogo paga muito pouco, no ao vivo, dependendo das condições, se não sair um gol muito cedo, vai pagar melhor o mais de 1,5 gols. Acredito que sairá pelo menos 2 golzinhos nesse confronto, tende a ser uma partida movimentada, o Inter voltando a jogar no Beira-Rio, tendência aí até de casa cheia, né, um bom público, então acredito que 2 golzinhos teremos também nessa partida. Boa, então análise feita aí de Inter e Vasco pela Série A, valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia em mais um Bets do Dia e tem mais, tá? Tem outros Bets do Dia aí sobre Campeonato Brasileiro, também Série B, vamos falar aí da reta decisiva da Eurocopa e da Copa América, não quer perder nada? Então se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e entra lá, tá? tvbet.com, já deixa nos seus favoritos aí, no seu computador, no seu celular, para você diariamente entrar e ter as melhores dicas para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto!